do Senhor nessa noite, e eu quero falar sobre o seguinte tema. Ouça bem, preste atenção. Com toda atenção, toda a sua atenção é pouca. Preste atenção. Eu quero falar sobre o seguinte tema. Ouça bem. Deus quer que você olhe para frente e avance. Amém? Diga assim comigo: Deus quer que eu olhe para frente e siga adiante. Amém? Siga em frente. Veja bem, queridos, nós estamos vivenciando o tempo da apostasia. Antigamente, para o crente, uma pessoa se afastar, ela saía da igreja. Hoje, as pessoas têm se afastado dentro da casa de Deus. As pessoas, muitos, estão desviados dentro da igreja. Veja, a Bíblia fala que Jesus, ou melhor, que Maria, perdeu Jesus dentro do templo. Tem gente perdendo Jesus dentro do templo. Tem gente se afastando. Apostasia quer dizer desviar-se da fé. E o Espírito Santo, ele profetizou isso, que muitos nos últimos dias se apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. E em nossos dias é uma palavra boa para se pregar sobre a pessoa ir em frente, sobre a pessoa avançar, sobre a pessoa perseverar. E eu quero nessa noite pregar sobre isso, sobre você olhar para frente, sobre você não olhar para o lado, não olhar para trás, porque aqueles que têm olhado para trás, aqueles que estão deixando de olhar para a frente, aqueles que estão deixando de seguir em frente, aqueles que estão olhando para outras coisas que não seja Jesus, essas pessoas estão naufragando na fé, estão se afastando de Deus. E eu não quero que você se afaste de Deus, eu quero que você persevere. Amém? Eu quero que você fique firme, aconteça o que for. Eu falo, de vez em quando eu falo isso aqui. Veja, eu não estou na igreja por causa de pastor, por causa da pastora, eu não estou na igreja por causa do irmão, da irmã, eu não estou na igreja por causa da minha esposa, não. Eu estou na igreja por causa de Jesus. Amém? Amém? Esteja na igreja, esteja na casa de Deus por causa do Senhor Jesus. É o motivo que você tem que estar. Porque eu não posso ficar firme no fulano, no bertano, no ciclano. Eu não posso ficar firme no A, no B, no C. Eu tenho que ficar firme no Senhor Jesus. Porque é Ele que vai me salvar. Se dentro da igreja você vê algum irmão, alguma irmã, alguém fazendo alguma coisa errada, você não tem que olhar para essa pessoa, porque você está na igreja por causa de Jesus. Amém? Diga: eu estou na igreja por causa do Senhor Jesus. Eu vou continuar olhando só para Jesus Cristo. Amém? Então vamos à mensagem. Bom, você que tem a Bíblia, abra sua Bíblia por gentileza, lá em Filipenses capítulo 3. Você que tem a Bíblia, abra ela em Filipenses capítulo 3. Filipenses
capítulo 3. Filipenses é depois de Efésios, tá? Antes de Colossenses. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 13 e 14. Graças a Deus. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diga espera mais um pouco. Tem algumas pessoas que não acharam. Filipenses capítulo 3, versículo 13. Diz assim, queridos, olha bem, presta atenção. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Agora o 14. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Olhem para cá, por favor, preste atenção. Veja bem, o apóstolo Paulo, ele está dando o exemplo dele. Agora há pouco eu falei o seguinte, que eu, dando o exemplo de mim, eu estou na igreja, eu estou na casa do Senhor por causa de Jesus, por causa do Senhor Jesus. E aqui o apóstolo Paulo, ele está dizendo o que ele faz. Ele está dizendo assim, olha irmãos, eu faço isso, eu penso assim, eu me procedo desta maneira. E nós, queridos, não podemos seguir os fracos, os desanimados. Nós não podemos ter uma cabeça, uma mente fraca. A nossa mente tem que ser uma mente forte, uma mente estruturada. Porque se você ficar olhando para o passado, se você ficar olhando para aquilo que passou, então você vai ficar lá atrás, junto com aquilo que passou. O apóstolo está falando, olha, eu me esqueço das coisas que para trás ficam. Meu querido, minha querida, não fique preso ao passado, não fique preso àquilo que passou, não fique preso a coisas que podem te perturbar, que pode tirar o teu sono, que pode tirar a sua paz. Eu quero dizer para você, se esqueça de tudo aquilo que te perturba, de tudo aquilo que te incomoda. Esqueça das coisas que ficam para trás. Veja, o que aconteceu comigo ontem, ficou no ontem, e eu estou aqui hoje e preciso viver o meu hoje. Amém. Porque se eu não viver o meu hoje, o meu futuro vai ser perturbador como o passado, porque na verdade os dias de amanhã eu vou viver como os dias que passou. Então tem que esquecer do que passou. Você pode lembrar das coisas boas, mas você não pode ficar, no passado eu era assim, no passado eu orava. Olha, tu sabia, existe crente museu. Já ouviu sobre crente museu? Crente museu, ele vive de coisas passadas. Olha, no
no passado eu era uma bênção, no passado eu abria reunião, no passado eu pregava, né? No passado eu subia monte, eu fazia vigília, né? Eu fazia isso e aquilo, eu visitava os hospitais. É o crente museu. Ele vive no passado, apesar de ser coisas boas, aquilo lá fica na lembrança e você não tem mais que ficar dizendo o que você era. Você tem que ver o que você é hoje, o que você vai ser amanhã, porque diz a Bíblia, eu tenho que olhar para frente. Eu era uma bênção no passado, eu não tenho que ficar pensando, eu era uma bênção no passado, está repreendido. Eu fui uma bênção no passado, sou uma bênção agora e vou continuar sendo uma bênção. Eu orava no passado, eu oro agora e amanhã vou continuar orando. Tem crente que era tão lindo aquilo que ele era no passado, mas hoje, como é que ele é hoje? Não é mais aquilo do passado. Aí ele fica relembrando. Não, gente. Eu tenho que viver o hoje. E eu tenho que olhar para frente. No passado, amém, glória a Deus. Ou alguma coisa ruim no passado, esqueça. As lembranças boas você pode até lembrar, mas não viva de lembranças boas. Não fique vivendo disso. Né? E as lembranças ruins, esqueça. Continue a sua vida e continue dando o melhor de você. Aí diz aqui o apóstolo, olha, eu prossigo, olha o que eu faço, eu prossigo, eu avanço para as que estão diante de mim. Querido, Deus te chamou para avançar. Você não pode ficar parado no tempo. Tem gente que fica parado no tempo, não desenvolve, não cresce, não progride, não avança, não melhora, está parado no tempo. Eu não posso ficar parado no tempo, eu não posso ficar lá atrás. Eu tenho, para mim, não ficar lá atrás, eu tenho que me esquecer das coisas que para trás ficam e eu tenho que avançar. Eu tenho que avançar. E diz a Bíblia, eu tenho que olhar para o meu alvo. A Bíblia fala que o fim da fé é a salvação da alma. Ou seja, o resultado final da nossa fé é a salvação da alma. Em esperança somos salvos, ou seja, a salvação está em você. Mas se você não perseverar, você pode perdê-la. Se você parar de olhar para Jesus, você vai deixar de ser uma pessoa salva, porque nós temos fraquezas, o inimigo tenta, existem lutas, existem problemas, e se nós não estivermos olhando para Jesus, essas coisas vai abafar a nossa fé, e daqui a pouco você não vai estar nem conseguindo dar glória a Deus. São pessoas que ficam olhando para coisas e não olha para Jesus, não olha para frente. A Bíblia diz, correi com paciência a carreira que vos está proposta, olhando para o autor e consumador da fé. Quem é o autor e consumador da fé? Jesus. É o Senhor Jesus. O Senhor nos propôs uma carreira. O cantor não tem a sua carreira de cantor? O ator não tem a sua carreira de ator? Nós temos a nossa carreira, a nossa trajetória de servo e serva de Deus. E nessa trajetória nós temos que correr com paciência e olhando para o autor da nossa fé. Ele não somente é autor, mas é consumador, ou seja, ele colocou a fé no seu coração e ele consome, ou seja, ele traz o resultado dessa fé. Ele traz. Quem entendeu, diga amém. Agora, abra sua Bíblia, lá em Hebreus capítulo 10, carta aos Hebreus, capítulo 10, antes de Tiago,
Hebreus capítulo 10, versículo 38. Olha aqui, que mensagem forte, interessante. Hebreus capítulo 10, versículo 38 e 39. Quem achou, diga amém. Amém. Diz assim, olha Deus falando. Mas o justo viverá do quê? Da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Aí o 39. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para o quê? A perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Olhem para cá, por favor, presta atenção. Olha o que Deus está falando. O meu justo, o justo é o servo e a serva de Deus, aquele que foi justificado pela fé no Senhor Jesus, uma fé praticada, e não uma fé falada, uma fé praticada, vivida. Portanto, ele fala assim, o meu justo viverá da fé, ou seja, a sua vida será uma vida de fé. Ou seja, todos os dias você tem que estar praticando a sua fé no Senhor Jesus. E Deus falou assim, olha, se ele recuar, ou seja, se o cristão, a cristã, o servo, a serva do Senhor, se recuar, Deus está falando, a minha alma não tem prazer nele ou nela. Quer dizer, enquanto você estiver perseverando, Deus vai estar feliz com você. Deus vai estar alegre com você, meu irmão, minha irmã. Enquanto você estiver perseverando, enquanto você estiver avançando, enquanto você estiver prosseguindo para o alto. Você sabe que o apóstolo Pedro, ainda na condição de discípulo, ele foi o único discípulo a caminhar sobre as águas como o Senhor Jesus. Mas, olha que detalhe forte, Jesus estava caminhando sobre as águas, os discípulos lá no barco não estavam acreditando que era ele dizia, sou eu, não temos. Aí Pedro vai e diz assim, olha Senhor, se é o Senhor mesmo, me manda ir ter contigo sobre as águas, ou seja, me manda ir até o Senhor aí, andando sobre as águas também. Jesus falou, vem. Jesus falou, vem, essa palavra vem, poderosa, essa palavra vem, ele creu nessa palavra. Então veja, a fé, ela não pode agir sem a palavra do Senhor. A fé, ela não tem que ser simplesmente eu creio e vou fazer, não. A fé tem que estar baseada, fundamentada na palavra do Senhor, na palavra de Deus. E Jesus falou, vem, ele creu, e ele começou a andar sobre as águas, andando. Olha, Pedro fazendo o que Jesus estava fazendo, olha que coisa forte. Mas, no meio do caminho, Pedro parou de olhar para Jesus e começou a olhar para o vento, para as ondas, para o mar. E o que aconteceu? Ele começou a afundar. Você sabe que tem pessoas que começam muito bem, mas o problema é que essas pessoas estão recuando. E quando alguém recua, acontece com o Pedro, essa pessoa começa a afundar. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, eu sei que tem problemas na sua vida, que tem problemas, eu sei que tem desafios, que tem lutas na sua vida, porque na minha também tem. Eu sei, queridos, que é difícil, não é fácil servir a Deus. O Senhor Jesus falou, no mundo tereis aflições,
O Senhor Jesus falou que a porta é estreita, o caminho apertado, a porta estreita. Mas Deus está falando para você: olha, não recue, não recue, continue avançando. Faz o que o apóstolo Paulo falou. Olha, o apóstolo Paulo, ele disse: eu prossigo, eu esqueço as coisas que para trás ficam. Esse apóstolo Paulo foi o que mais sofreu entre os apóstolos, foi o que mais sofreu, o que mais padeceu, o que mais teve lutas. Mas ele desistiu? Ele recuou? Não. Porque a Bíblia fala aqui, no versículo 39, que nós, porém, não somos daqueles que retiram-se para a perdição. O que isso quer dizer, pastor? Quer dizer que se eu recuar, se eu fizer isso, olha aqui, se eu recuar, eu vou estar recuando para a minha perdição. Quando alguém recua na fé, essa pessoa está recuando para a sua perdição, para a sua condenação. Agora, quem está avançando, quem está perseverando, quem não recua, essa pessoa, ela está prosseguindo para o prêmio da soberana vocação. Ela está conservando a sua alma, a sua vida, enquanto, meu querido, minha querida, você estiver perseverando, você estiver avançando, a sua alma estará conservada, a sua alma estará salva na pessoa do Senhor Jesus. Por isso, nós não podemos retroceder, nós não podemos voltar atrás. Nós estamos mais perto da salvação agora do que quando aceitamos a fé, diz a palavra. Então você precisa perseverar. Pastor, mas é difícil. Pastor, mas o diabo. Pastor, mas a luta. Pastor, lá em casa é assim. Olha, se você olhar para Jesus, continuar buscando a Deus, Deus vai te dar graça. Ele vai estar com você, porque Ele está, e você vai ver vitória. Você vai ver vitória na sua vida. Você vai ver conquistas na sua vida. Você vai ver Deus te exaltando nessa terra. Aleluia. É isso que você vai ver, se você continuar perseverando. Agora, abra a sua Bíblia lá em Lucas capítulo 9. Vamos voltar um pouco. Lucas capítulo 9. Vamos ver o que o Senhor Jesus diz sobre isso. Lucas capítulo 9. Versículo 62. Lucas capítulo 9, versículo 62. Todos acharam? Amém? Lucas capítulo 9, versículo 62. Olha o que o Senhor Jesus diz. E Jesus lhe disse, olha o que o Senhor Jesus fala: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Veja bem, o Senhor Jesus, ele fez uma comparação com aqueles que estão na trajetória, no caminho de Deus, com aquele que ara a terra. O arado, ele era puxado pelo boi, e alguém tinha que ficar segurando o arado, para que o arado se mantesse reto. Ele mantinha, a pessoa que ficava segurando o arado, mantinha o arado na posição adequada para arar a terra.
se a pessoa que está ali no arado, se ela fizesse isso, ó, o arado saía da posição. Saía para lá ou para cá, saía da posição. E Jesus fez essa comparação. Que quando a pessoa, ela está no caminho, quando a pessoa, ela está trilhando no caminho de Deus, trabalhando pelo reino de Deus, na lavoura de Deus, na terra do Senhor, porque nós estamos aqui nessa terra trabalhando para Deus, e o Senhor entregou um arado na mão de cada um. Todos aqueles que aceitam a fé, que recebem o Senhor Jesus como o seu único e suficiente Salvador, todo aquele que se entrega a Cristo, que nasce de novo, essa pessoa, ela recebe, espiritualmente falando, um arado. E se a pessoa olhar para trás, ou seja, tudo vai dar errado. Tudo vai dar errado. E Jesus falou assim: olha, quem pega no arado, ou seja, quem está no caminho, e olha para trás, não está apto para o reino de Deus. Apto quer dizer pronto, preparado. Ou seja, Jesus falou que aquelas pessoas que estão olhando para trás, elas não estão prontas para o reino de Deus. Elas não estão preparadas para o reino de Deus. Elas não estão verdadeiramente salvas. Queridos, é muito sério essa palavra. É muito sério. E muitas pessoas estão olhando para trás. Muitas pessoas estão desviando do caminho. E Jesus falou que essas pessoas não estão prontas para o reino de Deus. Eu quero estar pronto para o reino de Deus. Amém? Você quer estar pronto para o reino de Deus? Por exemplo, nós sabemos que o Senhor Jesus, ele está para voltar a qualquer momento. Sabia que Jesus pode vir daqui a pouco? Ou então amanhã? Ou então de madrugada? Aí eu pergunto para você: você está pronto? Jesus falou que quem está olhando para trás não está pronto. Se o Senhor Jesus, ele vier buscar a sua igreja, ou melhor, ele vai, quando o Senhor Jesus vier buscar a sua igreja, ele vai levar os que estão aptos para o reino de Deus. Ele vai levar aqueles que estão prontos, aqueles que pegaram o arado e só olham para a frente. Tem gente que fica olhando para o que o fulano está falando. Tem gente que é igual piolho, anda pela cabeça dos outros. Meu irmão, minha irmã, não fique dando ouvidos a pessoas. Dê ouvidos ao que Deus diz, ao que a palavra diz. Você está no caminho, e você está no caminho por causa da salvação. Você quer a salvação, você quer herdar o reino de Deus, você quer alcançar as promessas, você quer obter a vida eterna, você não quer ir para o inferno, você não quer ser lançado no lago de fogo. Por isso, você tem que continuar firme, olhando para a frente, e não interessa o que os outros pensam, interessa a sua vida com Deus. A Bíblia fala que cada um dará conta de si mesmo. Eu não vou dar conta da minha esposa, a minha esposa não vai dar conta de mim. Eu vou dar conta de mim, porque a minha fé só serve para salvar a mim mesmo. A sua fé só serve para salvar a você mesmo.
A nossa fé ajuda as outras pessoas, mas a nossa fé não salva ninguém, só salva a nós mesmos. Porque cada um vai dar conta de si mesmo a Deus. Então, meu querido, minha querida, esteja preparado. Não fica olhando para os problemas, para as lutas, para o que as pessoas falam, para o que as pessoas pensam. Não, 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 não. Olha para Jesus. Ouça o que a palavra diz. Deus fala, o meu justo, ele tem que viver da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Aí a pessoa vai chegar diante de Deus e falar: Senhor, eu recuei por causa do pastor. O pastor falou aquilo que eu não gostei. Ai, tadinho dele, né? Aí tu acha que Deus vai chegar assim, pastor Ivel? É verdade que você falou isso e entristeceu ela? Então eu jogo você no inferno e deixo ela aqui. Você acha que Deus vai fazer isso? Não. Deus vai falar assim: tudo bem, eu vi lá, o pastor errou mesmo, ele falou isso, mas por que você saiu da igreja por causa disso? Por que você não perseverou? Por que você seguiu o que o pastor falou, o que o irmão falou, o que a irmã falou? Por que você não seguiu a minha palavra? Porque vocês devem seguir a palavra de Deus. Eu tenho que seguir a palavra de Deus. Eu não posso seguir o que o fulano diz, o que o fulano faz. O que o fulano faz ou deixa de fazer é problema dele com Deus. Eu tenho que cuidar é da minha alma, da minha salvação. Eu posso aconselhar pessoas, eu posso orar por pessoas, eu posso ajudar pessoas, mas eu não posso salvar pessoas. Quem salva é o Senhor Jesus. Então, já que eu não posso salvar ninguém, eu tenho que cuidar da minha salvação. Eu ajudo as pessoas, eu aconselho, oro, prego, falo a verdade, mas elas que têm que decidir, elas que têm que cuidar da salvação delas, porque eu tenho que cuidar da minha. Tem gente tentando cuidar da salvação do irmão, da irmã, ou do parente, ou do amigo, ou do familiar, e esquecendo a sua própria salvação. Não faz isso, meu querido, ou minha querida, porque o Senhor Jesus falou que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Adiantou o quê? Já pensou? Eu prego e ganho milhares de pessoas para Jesus e depois eu vou para o inferno. Adiantou alguma coisa para mim? Adiantou para eles, né? Que acreditaram na minha pregação e foram salvos pelo Salvador, o Senhor Jesus. E eu? Como é que fico nessa? Não, eu prego, sejam salvos, mas eu tenho que cuidar da minha salvação. O inferno é quente, né? E eu não quero ir para lá não. Amém? Alguém quer ir para o inferno? Não, graças a Deus. Vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 24. Abra sua Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 24. Essas pregações de ler vários versículos é bom, que tem gente, né, que não lê a Bíblia em casa, né? Aí chega aqui na igreja, o pastor vai e prega ela. Ela tem que ficar abrindo a Bíblia. Vai para lá, vai para cá, vai para lá, vai para cá. E se a pessoa não tem intimidade com a Bíblia, fica perdido. Não é? Glória a Deus. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 24 até o 27. Versículo 24 até o 27. Diz assim, olha. Todos acharam? 1 Coríntios capítulo 9, versículo 24 até o 27. Diz assim, olha: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Aí diz: correi de tal maneira que o alcanceis. E de todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles esforçaram-se para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível.
Pois eu assim corro, não como a coisa incerta, mas combato, não combatendo no ar. Antes subjugo meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Olha que coisa interessante. Veja, olha para cá, queridos, presta atenção. Primeiro, o apóstolo Paulo está falando que a nossa vida como cristão, como servo de Deus, é como se fosse uma corrida, queridos. Já viu nas Olimpíadas? Né? Correndo. Todos correm, mas um chega lá e ganha um prêmio, a medalha de ouro. Não é assim? Estão lá lutando. O lutador de tudo se abstém. O lutador, ele faz exercícios. O lutador soa. O lutador acorda cedo. O lutador se esforça. O lutador deixa de comer algumas coisas que vai prejudicar o seu desempenho, não é? O lutador, ele se abstém de várias coisas para que no dia da luta ele possa estar física e emocionalmente preparado, para que ele possa dar o melhor de si e vencer. E o apóstolo Paulo está falando a mesma coisa conosco. E ele está dizendo o seguinte, querido: nós temos que correr de maneira que possamos alcançar, porque aquelas pessoas, elas dão tudo de si para alcançar uma coisa que acaba, não é? Mas nós temos que dar tudo de si, porque o nosso prêmio é eterno. Nós corremos por uma coroa incorruptível. E aí o apóstolo Paulo está falando: eu me abstenho, eu me esforço, eu prego para alguns serem salvos, mas eu também fico olhando para que eu não seja reprovado. É o que eu acabei de falar aqui. O apóstolo Paulo está dizendo: eu faço a obra de Deus, eu me esforço pregando, eu me esforço para ganhar alma, mas eu tenho que ver a mim também. Eu me abstenho, eu me esforço e olho para mim também, para que eu não seja reprovado. Quem entendeu, diga amém. Nós temos que ter cuidado para que não sejamos reprovados. Você quer ser aprovado? Continue firme, lutando, perseverando, orando, jejuando, lendo a Bíblia, vigiando, consagrando, buscando. Não falte os cultos, não falte. Venha, tenha compromisso com Deus, obedeça a palavra. E aí diz o Senhor Jesus: bem-aventurado o servo, que quando o seu Senhor vier, encontrá-lo servindo. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Eu quero que quando o meu Senhor chegar, eu quero que Ele me encontre servindo a Ele, e não desviado, e não frio, não fraco, não fracassado. Eu quero que Ele me encontre servindo a Ele. Quem quer que Jesus te encontre servindo a Ele? Você quer? Então continue perseverando, porque Ele tanto pode vir daqui a pouco, como daqui a 10, 20 anos. Você não sabe. Mas o que importa é que você não recue, para que Ele continue sentindo prazer em você. Porque diz o Senhor: se Ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Quem entendeu, diga graças a Deus. Por favor, se coloque de pé, que eu quero fazer uma oração com vocês.